Gris, Cabido, Tonton, Rafa Miranda e Resposta é você, não. torcedor. É não? É sim, a Eu minha não é tava sim. lá. A sua é sim? É, eu aí não sei. O que é? Eu anotei. Dependendo da pergunta, você É, sabe. gente Olha só, muda. o Atlético está evoluindo? A resposta é não? Não, eu acho que sim. Então, beleza. E tem um ponto Não, que... mas é só sim ou não. Calma que a pergunta não é essa não. Ah, tá. Atlético está evoluindo? Sim. Precoce. Atlético está evoluindo? Tá, claro que tá. Atlético está evoluindo? Só sim ou não? É, Sim. 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 Todo mundo sim. É, Beleza? só- Então é o seguinte. Vocês não acham que nós, e quando eu digo nós, leia-se todos de torcida e imprensa, ok? Os que cobram, os que criticam, os que vaiam. Vocês não acham que nós estamos querendo mudar o Felipão demais, não? O Felipão sempre foi isso aí. Vocês não acham que nós estamos cobrando dele para falar de amplitude, profundidade, externos desequilibrantes, coisa que o Felipão nunca falou, nunca fez, e nós estamos exigindo uma coisa que ele não é? E o time dele mostra evolução? E aqui não vai nenhuma crítica à nova nomenclatura, ou os novos estudiosos do futebol, ou o novo jeito de falar. Não, são gerações distintas. Mas você não acha que nós estamos cobrando aqui que ele Eu não seja vejo essa moderno cobrança demais, no não? Filipão, não. Eu não vejo essa cobrança. Sério? Sério. Você não vê cobrança no Filipão? Não, nesse sentido de, ele não fala Tudo tá o vocabulário. Quando e falam, tal. tá desatualizado, tá ultrapassado, É quer falar isso. disso. É, né? eu acho que quer tá falar, mas é o vivendo- time em campo, não é do discurso. A gente tá vivendo o etarismo no futebol, né? Porque tem meio que um movimento muito grande de renovação, de gente nova chegando no futebol. E essas figuras, Filipão, Luxemburgo, Abelão, quem mais? E a galera da nova geração aí, aquela da velha calma aí, geração. mas- já porque eu acho que envelheceu, misturou as coisas. Eu acho que ele sofreu críticas e sofre críticas, não só agora nessa passagem do Atlético, já há algum tempo, pelo fato do time em campo não apresentar alguns conceitos que são modernos e que a maioria dos times tem buscado apresentar. Beleza. Mas não pela coletiva, pelo discurso, né? Tá, no esse- caso. somente conceitos modernos é que vai conquistar, que vão Não, conquistar. de forma nenhuma. Ou De seja, eu forma acho, que, nenhuma. eu acho que tá muito mais... Cara, as coisas evoluem. Inclusive o futebol. E a crítica é normal. Eu sei, Rafa, mas crítica olha só, normal, fala assim, eu assistindo pô, o jogo, eu falei assim, Filipão- cara, eu preciso fazer essa pergunta pros meninos lá. Por quê? Eu ouvi o pós-jogo, stalkeei a rede social. Muita gente falando em evolução, muita gente falando que melhorou. Mas parece que nós cobramos do Felipão Algo que ele não é. algo que ele não vai dar, Algo velho. que ele não é. O que ele Então- vai dar é isso aí, ele pode ter resultado com isso aí, mas parece que a gente fica achando que é bonito. Você não vai falar da parte tática de um externo desequilibrante da amplitude e da profundidade, Filipão? Tá, mas Ele não se vai o time, falar, se o time preciosismo, né? em algum momento não se mostrou um time organizado, não jogou bem, o que nós vamos cobrar? Beleza, mas a gente tem que reconhecer Nós a vamos- evolução. Nós vamos, então, mas nós vamos cobrar no momento que a gente cobrou no primeiro turno. De 8 jogos, o Atlético fez 2 jogos bons. 2 ok e 4 ruins. Sim, mais ou menos. Eu acho que foi, por aí. Tem que cobrar de quem? Dele e dos atletas que não foram Ok, bem. mas Aí agora, tá, vamos falar da evolução. Ah, Eu sim. acho que taticamente não vi tanta evolução assim ontem, sendo bem honesto. Eu não vi. O jogo se desenhou de uma forma e aí no segundo tempo entrou na zona de conforto das equipes do Filipão. Que é esperar um pouco mais e jogar da forma como foi o segundo tempo. Eu não vi grandes... Você não viu variações no time do O que Atlético? ontem... Sábado, honestamente, velho, o jogo foi sábado. É porque sabe por que eu tô falando Você ontem? viu ontem de novo. Porque eu vi ontem. Tinha vários aniversários, eu gravei Aniversário o jogo. da vovó, né? Pra eu assistir ontem com mais tranquilidade. Ontem, pra mim, o que teve de maior diferencial, sendo... ele continuou falando errado, né, cara? Que loucura. Mas tudo bem, a gente entendeu o que você viu Mas ontem. isso vai mudar nada Não vai pro nada, torcedor, não vai velho? nada, não vai nada. Não vai Foi mudar Eu nada, quero, velho. eu quero foco nessa resposta porque eu acho que às vezes nós puxamos demais pro Filipão, hein? Ouvi aquela Puxamos resenha a do orelha. quando tá valendo, tá valendo. Ontem me pareceu muito isso. Muito isso. Os jogadores mais concentrados, mais focados. E ganharam o jogo. O América era o melhor time da primeira fase, em termos de organização. E a vitória pra mim foi merecida. Ontem, de 2-0, muito por isso. Mas na sua fala aí, pelo menos eu entendi, posso estar equivocado, que então você está colocando o mérito, não a culpa, o mérito nos jogadores.
Que os caras entraram mais concentrados e eles que decidiram decidir. Boa Também. parte sim. Mas é também. Boa parte sim. E o Filipão, parte importante. a partir do momento do 1x0, macaco velho. Mas, amigo, nós Soube administrar o jogo Mas, assim, com uma linha mas mais a baixa. gente põe nas derrotas, a gente põe na do Filipão. E nas vitórias a gente põe na dos Acabou jogadores. de falar. Aí o jogo se desenhou do jeito que o Filipão gosta. E ele foi inteligente, mais uma vez. No momento que tinha que pôr o Alan Franco, ele sentiu que ele estava começando a sofrer um pouco. Pôs o Alan Franco. Ele tem mérito também. Ele tem mérito. Manteve o Alisson foi até sacrificado, ele até falou do Alisson, manteve o Alisson correu muito atrás do Marlon, ofensivamente entregou pouco, para dar mais liberdade pro Paulinho e pro Hulk, também faz parte. Eu acho que a imprensa gosta de discurso bonitinho sim, CJ. Pois é, Cabidão. Isso aí, ó. Gosta, Você- gosta sim, gosta de chegar lá, meter um tatiquês na coletiva de imprensa. Eu sei mais que você, Pra, né? pra dar uma aula, ele fez pra dar uma aula de futebol, né? Mas, gente, o Filipão é um cara de futebol, velho. Pentacampeão mundial. Ele precisa falar de... Como é que você fala? Os externos desequilibrantes. Não, isso Vocês é tão até maluco, desequilibrante, velho. Isso é muito, Estão malucos. muito Tite. É, Isso é essa muito aí- Tite. Não, eu peguei Gosta, eu não gosta. gosto A também, imprensa, não. a Não, amigo, imprensa mas eu gosta. quis A imprensa ilustrar, gosta. A entende? imprensa gosta. Sim. E eu acho que nenhum dos dois está errado. Porque a galera nova, os estudiosos e uma galera que vem com uma nova nomenclatura, vem para evoluir. Ok. Mas também não pode ser desprezado o que está sendo feito. Que se nós não tivéssemos vendo evolução nenhuma no Atlético, mas acabei de perguntar para vocês aqui, todos foram unânimes em falar E sabe que ele qual que é o evoluiu. grande problema? Nós cobramos uma... Por isso que eu fiz a primeira pergunta, Capitão. Evoluiu ou não evoluiu? Todos vocês falaram sim. O que mais eu acho, assim, CJ, o que eu mais acredito, é que a gente vem de uma ideia do Campeonato Mineiro que a gente não executa na prática. Qual que é a ideia do Campeonato Estadual para Atlético e Cruzeiro, principalmente? Preparação. Preparação. Vai ter ali os seus desafios e tal, início de temporada, aquela coisa toda. Sem susto. Mas aí, quando a gente se vê numa situação que o Atlético teve durante, principalmente a primeira fase, de jogos ruins, de perder um clássico, não vou falar que estava ali com a classificação em risco, mas chegamos a pensar alguma coisa nesse sentido, a gente vira e começa, pá, o Filipão é isso, o Filipão é aquilo. Mas quando tava ganhando ano passado, quando fez o segundo turno maravilhoso no Campeonato Brasileiro, ninguém tava falando isso também não, Mas sabe? todo mundo esperava essa Mas eu- manutenção, Então, né, cara? assim, A é um sequência, pouco né? das duas coisas, eu acredito. Mas eu acho que são casos e casos, né? Com relação ao que o Cabide disse da questão do estadual. Eu acho que o que pesou contra o Filipão e o Atlético na primeira fase é porque era uma manutenção, né? De um time que já tinha feito um segundo turno brilhante no Campeonato Brasileiro e era exatamente o mesmo elenco com uma adição de um cara fora de série, É. que é o Gustavo Scarpa. Então esperava-se que pudesse se reencontrar um pouco melhor. Tem um ponto que... Nisso a eu- cobrança é justa, né? eu Justíssima. falei muito a respeito disso lá atrás, e o Rafa falou agora do jogo ter ficado mais do jeito que o Filipão queria, que é o fato de que a gente falou lá atrás, né? Esse time tem dificuldade contra os times que se postam para se defender. Sim. Quando o adversário vai atacar ele mais vezes, ele vai funcionar melhor, vai ter mais espaço para esses caras e vai entrar na zona de conforto do trabalho do Filipão, que foi o que aconteceu de certa forma. O segundo tempo do Atlético contra o América foi de domínio. Mesmo que o América tenha tentado atacar, colocado os jogadores dentro do campo do Atlético, os laterais do América se soltaram para jogar o tempo todo no campo do Galo, mas teve um domínio, um controle. O Atlético não esteve mais em risco, né? O risco que o Atlético teve no jogo foi antes de fazer o primeiro gol. Depois disso ele não teve mais. Quase e aí, 60% de posse de bola do América no segundo tempo. mas uma posse Sim. inócua, né? De certa forma. Dentro da forma que o Filipão tá falando, né? Exatamente. De esperar. Que ficou confortável. Tem mudanças? Tem mudanças. Eu acho, por exemplo, falei isso aqui na semana passada e acho que vai se desenhando. Embora tenha mudado ao longo do jogo. Paulinho foi um ponta esquerda de novo, né? O Atlético começou o jogo num 4-3-3, com o Batalha como o único volante, o Scarpa e o Igor Gomes como dois meias ali à frente dele, o Paulinho na esquerda e o Alisson na direita. E o Paulinho fez o gol jogando como um ponta esquerda, mas aparecendo lá dentro da área, sem ficar preso ali na beirada só e tudo mais. Ele se movimentou e foi lá fazer o gol. E eu acho que vai se desenhando para ele jogar mais vezes ali nessa temporada. Depois que o Atlético fez o gol, mudou. Ele trouxe o Paulinho pra dentro de novo, aí entrou o Rubens como um meia pela esquerda, o Alisson meia pela direita, aí ele voltou meio pro esquema do Kudê, aquele 4-1-3-2. E aí depois ele mudou de novo, que aí ele coloca o Alan Franco e aí vira um 4-4-2 de fato, com o Scarpa e o Rubens nas beiradas.
Então, assim, ele tem variações, é evidente que tem, né? O Filipão não é um iniciante, ele tem anos e anos de futebol. O time tem variações e tudo mais, mas é aquilo que a gente disse, ainda fica travado em alguns pontos quando precisa ter mais volume com a bola, criar diante de um adversário mais fechado. Ainda é um time que depende muito das individualidades. E você?